E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu tô aqui mais um dia para falar sobre vestibular, para falar sobre cursinho e tudo mais. E o vídeo de hoje é para falar sobre redação do Enem. Então eu tava procurando, mexendo no site do INEP e acabei percebendo que a vista da minha redação do ano passado tinha saído. Então eu decidi compartilhar com vocês a vista da redação e fazer algumas considerações, fazer explicações sobre como eu aprendi a fazer a redação, sobre o modo que eu usei para conseguir ter uma base para conseguir lidar com qualquer tema possível. E isso tudo dá para ver na redação que eu fiz e dá para demonstrar muito bem cada passo que eu tomei e eu espero ajudar vocês com isso. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos começar pela introdução, Depois de ler os textos de apoio, com bastante atenção, você pode partir para o seu texto e deve começar pela introdução. Tem muita gente que fala sobre começar pela proposta de intervenção, mas isso não funciona para mim. Eu tenho que relacionar os problemas, achar argumentos para poder, aí sim, trabalhar em cima dos argumentos em uma solução. Então vamos começar lendo a introdução e aí eu vou fazer alguns apontamentos conforme eu vou lendo, O Estatuto do Idoso e a Constituição Federal garantem a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer às pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Então a gente começou com uma contextualização. Esse texto que eu falo na contextualização, eu peguei dos textos de apoio disponibilizados pelo próprio Enem. Então eu vi lá da Constituição falando sobre o acesso a idosos com mais de 60 anos e tal, e decidi colocar na minha contextualização. É sempre importante para mim, pelo menos, começar com uma contextualização. Seja uma citação que você já trouxe de caso relacionado ao tema, seja um número que você já trouxe de caso relacionado ao tema, ou, na maioria das vezes, que é o que você vai ter para usar, é a pesquisa que você tem para fazer na hora da prova, um texto, ou uma parte, ou um número retirado dos textos motivadores. Ele não vai vir baseado em nenhum argumento, ele não vai vir colado em argumento, é simplesmente uma contextualização para você, sim, poder começar seu texto. Agora vamos para o próximo período depois da contextualização. Com base nesse contexto, pode-se estabelecer uma relação entre as políticas públicas e a democratização do acesso a espaços como cinema. Então, na contextualização, a gente não falou de cinema, a gente falou de ambientes culturais, esportivos e tudo isso que deve ser garantido ao idoso, Então, a gente não falou sobre cinema. Agora, nessa segunda parte do texto, a gente tem que estabelecer uma relação entre a contextualização e o tema. Porque não adianta simplesmente você colocar um contexto que não tem relação com o tema, ou deixar esse contexto que até é relacionado com o tema, sem essa ligação mais física, escrita, essa relação escrita. Eu até anotei ali que você pode muito bem fazer essa relação usando palavras mesmo, como eu coloquei. Pode estabelecer uma relação com base nesse contexto. Então você já está colocando ali muito bem essa relação, porque falta de relações entre as coisas que você coloca no texto também fazem você perder ponto. Então, depois de fazer essa relação, vem o próximo período. Mesmo com o avanço, falhas em ações governamentais contribuem para a segregação dos espaços urbanos e para a falta de homogeneidade na distribuição dos espaços culturais pelo país, o que limita a frequência geral da população brasileira em salas cinematográficas, os cinemas. Então, depois da contextualização e da relação do tema com o nosso contexto, a gente vai apresentar nossa tese na introdução. Então, eu costumo fazer a tese baseada em dois argumentos que vão ser discutidos no primeiro parágrafo de argumentação e no segundo parágrafo de argumentação bem definido. O texto ele pode ser feito de forma mais bonita, de forma mais livre, colocando argumentos diferentes em parágrafos diferentes. Mas, infelizmente, você tem pouco tempo e você precisa fazer com que o corretor entenda o que você está querendo dizer. Então, se você deixa bem organizado duas teses na introdução, na ordem, primeira tese, segunda tese, e aí nos seus textos de argumentação você coloca primeira argumentação, segunda argumentação, baseado nas primeiras e na segunda tese que você colocou lá em cima, é muito mais fácil para correção, ele vai identificar muito mais fácil. Ninguém no Enem está avaliando brilhantismo, é óbvio que um texto é bem mais bonito quando você consegue ser brilhante, ser fluido, seu texto, não ficar tão marcado. Mas é importante também garantir a sua nota no tempo que você tem para fazer, sem poder inventar muito. Então, eu achei que essa é a melhor forma de realizar. Depois da introdução, a gente vai para a primeira argumentação, que seria o primeiro parágrafo defendendo aquela tese que você colocou no início. Nesse sentido, tem-se a dificuldade no acesso, tanto físico quanto funcional, ao cinema. Então, para começar o parágrafo, você não pode começar simplesmente só dizendo e já discutindo o seu tema. Você tem que relacionar de novo. Pode parecer repetitivo, mas essa relação tem que ser feita usando até ferramentas coesivas, nesse sentido,
paralelo a isso, enfim, muitas outras que você pode usar. Na verdade, você tem que usar no Enem, né? É obrigatório você começar seus parágrafos com essas ferramentas coesivas para estabelecer relação lógica entre seus parágrafos. Você não pode simplesmente começar, perde ponto. Então é importante, nesse sentido, paralelo a isso, com base nisso. Então é muito importante você sempre começar com esses elementos coesivos, né, com esses instrumentos coesivos, e aí você vai estabelecer a relação entre o seu argumento e a tese que você já tinha colocado, né? Estabeleceu essa ligação, você vai começar o próximo período do seu parágrafo. O preconceito vinculado à renda, por exemplo, faz com que alguns grupos sociais não tenham acesso físico a lugares como shoppings. Já como ocorre no caso de pessoas com deficiência visual, assistir um filme no cinema não é funcional, visto que adaptações inclusivas são raras. Então, depois de apresentar, né, a sua tese, você coloca a sua tese. A minha tese é que existe um preconceito vinculado à renda que exclui pessoas do espaço, né, que segrega os espaços, como eu já tinha colocado na introdução, e além disso, existe uma falta de estrutura que segrega os espaços mais uma vez para pessoas como deficientes visuais poderem frequentar os espaços. Então, no nosso parágrafo de argumentação, a gente já fez a relação, a apresentação da nossa tese, a gente já colocou a tese em prática e agora a gente vai para o terceiro período. Segundo o site Meio Mensagem, apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema, evidenciando que, mesmo com a grande quantidade de cinemas em cidades como São Paulo, o acesso ainda é restrito a grupos específicos. Então, depois de apresentar e colocar nossa tese, a gente tem que validar nossa tese. Não adianta a gente falar e não comprovar nada do que a gente está falando. E essa validação ela pode vir de várias formas, com números que você trouxe de casa de uma pesquisa que você fez, com uma citação de uma pessoa que tem voz de fala para aquele assunto, ou, e mais importante, no que eu acho que é, como eu disse anteriormente, a nossa pesquisa durante a redação, a coletânea de textos. Então você vai na coletânea e você procura textos motivacionais, né? Você procura coisas que tenham relação com a sua tese e usa de argumento, usa para comprovar a sua tese. Eu não tinha decorado que apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema, mas na coletânea esse site Meio Mensagem colocou isso pra gente. Então é muito importante a gente usar para validar nossa tese de segregação dos espaços, que foi a tese que eu apresentei. Então, depois da apresentação, vem a tese, depois da tese, a validação da tese e aí a conclusão do parágrafo. A conclusão do parágrafo ela não precisa ser necessariamente feita com ponto e terminação do parágrafo. Ela pode ser feita no mesmo período, como eu fiz dessa forma. Segundo o site Meio Mensagem, apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema. Esse é o dado que comprova a minha segregação que eu coloquei na minha tese. Depois do dado, vem a conclusão do parágrafo. Ou seja, evidenciando que, mesmo com a grande quantidade de cinemas em cidades como São Paulo, o acesso ainda é restrito a grupos específicos. Então eu concluí meu parágrafo com a ideia que eu queria apresentar desde o início. Não necessariamente em períodos diferentes, nesse caso foi no mesmo período. No parágrafo seguinte a gente vai ver que foi num período diferente. Não causa tanta mudança. Você tem que apresentar, na minha visão, essas 4 coisas para você manter um texto coesivo, sempre mantendo relações entre os parágrafos, nenhuma mudança abrupta de um parágrafo para outro, sempre você vai relacionar. E contendo esses 4 pontos, eu acho que seu texto vai estar sempre funcional e vai funcionar da melhor forma. Então, seguindo a mesma estrutura do primeiro parágrafo de argumentação, a gente vai para o segundo parágrafo de argumentação. Primeiro, a apresentação da tese. Usando o elemento coesivo, paralelo a isso, pode-se estabelecer a relação entre o baixo número de pessoas que vão ao cinema no país e a disposição desigual das salas no espaço geográfico. Então, mais uma relação que a gente está colocando, né, apresentando, que vai ser a nossa tese. E agora vem a tese. Mesmo sendo urbanizado, o Brasil ainda apresenta muita desigualdade quando são comparados os municípios mais ricos e os mais pobres. Então, a gente colocou a desigualdade, a gente relacionou ao tema a nossa tese que a gente vai colocar, né? Então, a gente fez a relação entre a desigualdade e o tema que a gente está discutindo. A gente colocou nessa tese que o Brasil é um país desigual e agora a gente vai, com números, além de relacionar essa tese de novo com o tema, a gente vai comprovar nossa tese de que o Brasil é um país desigual. De acordo com o site Cinema Perto de Você, embora possua 2.200 salas, o país tupiniquim ainda é o 60º no mundo quanto a habitantes por sala. Então, a gente demonstrou com números extremamente ligados ao tema que o Brasil é um país desigual e que, por isso, o problema da democratização no cinema no Brasil é um problema. E aí, depois da validação, a gente vem com a conclusão do parágrafo, que dessa vez foi feita num período diferente, mas não necessariamente precisa ser. A falta de cinemas
faz com que as regiões mais ricas sejam beneficiadas quanto ao número de salas. Pronto, a gente fez com que a nossa tese de desigualdade fizesse sentido com o tema, que seria essa má distribuição de salas e de pessoas nessas salas. Agora vem a tão temida proposta de intervenção, né? A característica da prova do Enem, que é sempre lembrada por essa proposta de intervenção, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças e ela pode ser facilmente zerada, seus 200 pontos, seguindo apenas algumas dicas que vão poder te mostrar como tirar 200 nessa parte. Então, como todo mundo fala, essa parte tem que ter os 5 elementos mais importantes que todo mundo fala para poder compor sua nota de 200 pontos. 4 deles são mais fáceis. Você tem que ter o objetivo da sua proposta de intervenção, né? Qual que vai ser o final disso tudo. Você tem que ter o agente, né? Quem vai fazer a sua proposta de intervenção. Você vai ter o que o agente vai fazer e você vai ter como o agente vai fazer. Esses são os 4 pontos mais fáceis, porque são mais objetivos, mais fáceis de você colocar com palavras e o cara perceber que você está colocando. O último ponto seria o detalhamento, que ele pode entrar em qualquer parte da sua proposta de intervenção. Você pode detalhar agentes, você pode detalhar o objetivo final, você pode detalhar o que vai fazer, como vai fazer, você pode detalhar muitas coisas. Só que é muito difícil você deixar claro para o seu corretor que aquele é um detalhamento. Então, você tem que seguir a estratégia de todas as vezes que você sentir que dá para colocar um detalhamento, você coloca, porque a chance dele ver e ele precisa só ver um desses detalhamentos serão muito maiores e sua nota vai ser garantida com muito mais facilidade. Então vamos para a minha proposta. Assim, né, o elemento coesivo, de novo, para começar o parágrafo, que é obrigatório no Enem, a fim de que a democratização do acesso no cinema do Brasil atinja níveis aceitáveis. Então a gente colocou o nosso objetivo, que seria que a democratização dos cinemas atingisse níveis aceitáveis, né? Esse é o nosso objetivo final. Um ponto. O governo federal, em parceria com empresas privadas como o Cinemark. Então, eu poderia simplesmente falar o governo federal, já seria um agente, e ninguém pode discordar, seria um agente clichê, mas já seria um agente. Mas, em cima desse agente, a gente já fez um detalhamento especial. O governo federal, em parceria com empresas privadas, como o Cinemark. Então, empresas privadas como o Cinemark, tá vendo o detalhamento? É uma coisa que ele já poderia pegar e já daí já colocar o meu detalhamento sem precisar de mais nenhum detalhamento. Mas enfim, continua. Então, o governo federal em parceria deve estabelecer um plano de ação com áreas de investimento específicas. Então, já temos o que ele vai fazer. Estabelecer um plano de ação com áreas de investimento específico. Já temos o objetivo, já temos quem vai fazer, já temos o detalhamento, que seria já mais um ponto, e já temos o que vai fazer. Agora, como eu falei, sempre é importante colocar mais detalhamento, a gente vai detalhar o que ele vai fazer. Este plano deve visar o aumento da inclusão de pessoas mais pobres e deficientes nos cinemas. Então já é mais um detalhamento ao plano. Poderia ser só um plano, a gente detalhou como vai ser o plano, então ganhamos mais um ponto no detalhamento. Agora a gente vai ter que falar como que esse plano vai ser feito, né? Então, através de campanhas que mostrem como o cinema é o bem de todos, subsídios que garantam o menor preço dos ingressos, investimentos em tecnologias inclusivas. Então, a gente já falou como fez, com alguns detalhamentos, né? Então, a gente já tem os 5 pontos. E aí termina. Além disso, o plano deve viabilizar, através de isenções fiscais, a instalação de mais salas por parte das empresas privadas, principalmente em áreas periféricas. Por que esse final? A proposta de intervenção, ela tem que ter esses 5 pontos. Ela tendo esses 5 pontos, independente do que você está falando, essa relação com o texto, ela não é avaliada na proposta de intervenção. Então, se você não relacionar a proposta de intervenção no contexto, você não vai perder ponto aqui, você vai perder ponto em outra competência. Então, a proposta de intervenção ela tem que conter os 5 pontos. Contém os 5 pontos, você ganha a sua nota total da proposta de intervenção. Só que, se você não aborda na proposta de intervenção os 2 problemas ou mais problemas que você colocou a serem resolvidos no seu texto, você vai perder ponto em outra competência, que seria a competência de coesão entre as partes do texto, porque não faz sentido você apresentar um problema e não resolvê-lo. Se você não fizer isso, você não vai perder ponto na proposta de intervenção, mas você vai perder ponto em outra competência. E por isso vem a última parte, porque eu só tinha resolvido o problema da segregação dos cinemas. Então a gente precisava desenvolver também a parte das salas não serem tão espalhadas pelo Brasil. E aí vem a segunda parte. Essas isenções fiscais, e principalmente em áreas periféricas, são mais 2 detalhamentos que poderiam ser usados para perceber mais uma vez se os outros 3 não tivessem sido percebidos, para o corretor perceber e dar minha nota total. Foi isso que eu falei na minha redação e eram essas as dicas que eu tinha para dar sobre a minha redação, usando minha redação, né, como roteiro para poder me basear nas dicas
para uma redação de vocês. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre a redação do Enem. Espero ter ajudado, espero minha redação ter servido de exemplo para vocês. Os erros que eu cometi tenham servido de exemplo para vocês poderem fazer uma redação melhor que a minha, tirar 1.000, já pensou? São poucas pessoas que tiram 1.000 na redação do Enem, conheço poucas pessoas. Se cuidem, fiquem em casa, treinem redação, treinem esse método que eu coloquei para vocês, me digam se funcionou. E é isso, até a próxima.